Hoje eu fui gravar uma médica e a gente produziu 13 conteúdos e muita gente me pergunta como eu faço para organizar o material que eu gravo e principalmente como eu faço para editar esses materiais, né, rápido, porque normalmente quando eu vou para uma gravação assim de reels, de conteúdo para redes sociais, para Instagram, eu costumo já editar esse material todo que eu gravo ou no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, agora são 8h40 da noite que eu decidi gravar esse vídeo para vocês. Eu tô com o cartão de memória aqui, não vai focar por causa do meu olho. E eu vou descarregar esse material e eu vou mostrar para vocês como que eu organizo todo esse material e como que eu começo a edição para deixar tudo mais rápido, mais fluido. Então, eu tenho certeza que esse vídeo vai ter muita dica para você melhorar o seu processo aí, talvez de gravação, mas principalmente de organização de material e edição. Então, eu vou mostrar para você como que eu organizo os materiais dentro do meu computador, eu vou mostrar como que eu organizo dentro do projeto, eu vou mostrar a primeira edição dos 13 vídeos e como que eu uso essa primeira edição para replicar para as outras, dessa forma otimizando o processo e por isso que eu faço tantas edições no mesmo dia. Então bora lá? Bom, então já estamos aqui no meu computador, vou pegar o cartão de memória, vou inserir aqui no computador. Eu uso um MacBook para edição, se você quiser saber qual modelo, quais as especificações, estou deixando no card aí o vídeo. E aí vamos lá. Eu deixo duas janelas do Finder aqui abertas, se você estiver usando o Windows, use o Windows Explorer, dá no mesmo. Na primeira janela eu vou abrir aqui o meu cartão de memória e aqui eu vou organizar já por tipo, tá? Então eu tenho aqui, ó, 13 vídeos, hoje a gente gravou 13 conteúdos. Zé, você não divide os takes? Não, não divido porque facilita na hora da edição. Então, a não ser que você vai ficar mudando a câmera de lugar para cada take, aí realmente eu recomendo que você dê um pause e stop aí na sua gravação. Nesse caso, a gente setava o cenário, a fotografia do vídeo e gravava do início ao fim. Então, por mais que o cliente pause, erre, volte a frase, eu prefiro deixar um take contínuo, porque dessa forma eu tenho um arquivo para cada vídeo. Vocês vão ver que isso ajuda bastante a organizar os arquivos. E aí, na outra janela do Finder aqui, eu vou abrir o meu SSD externo, 1.2, né, que é o SanDisk que eu uso para edição. Eu venho aqui na minha pasta clientes, vou na pasta da agência Borogodó. Um beijo, Marcelo, obrigado. A Marcela autorizou a gente gravar esse conteúdo. E hoje a gente gravou com a doutora Karina, que é uma das clientes da agência Borogodó, que é uma agência especialista em marketing para a área de saúde. Então, se está precisando aí de ajuda de marketing na área da saúde, estou deixando o Instagram aqui da Borogodó na descrição desse vídeo. Entre em contato com eles lá, que o trabalho deles, ó, de luxo, tá? Inclusive, todos os roteiros que a gente gravou aí hoje foram escritos por eles, beleza? E aí, vocês vão ver que eu tenho aqui, ó, a identidade visual, então a pasta onde eu tenho as fontes e a logo desse cliente. Eu tenho aqui a pasta do projeto, a gente já vai abrir o Premiere, vocês vão entender. E a gente tem aqui a pasta dos vídeos. E aí eu organizo por ano, mês e data de gravação. Então a gente tem os vídeos, a gente tem aqui o ano de 2025, a gente tem aqui o mês de setembro, então essa gravação está acontecendo no mês 9, traço setembro. E aí eu vou colocar aqui, ó, 1, porque é a gravação 1, e eu coloco a data, sempre seguindo esse mesmo formato. Ano, mês e data, que hoje é dia 4 de setembro. Dentro dessa pasta eu vou colocar aqui, ó, Brutus Câmera, beleza? E aí, dentro da pasta Brutus Câmera, eu vou pegar esse material aqui e vou copiar ali para dentro. No Mac, quando eu clico e arrasto, na verdade, o que ele está fazendo é uma cópia, tá? Não recomendo que você corte, né? Se você estiver usando o Windows aí, ou nem que você dê um Command Option V, ou seja, recortar o material do cartão de memória. Porque, já fica mais uma dica aí para você que grava, né? Eu tenho 7 cartões de memória. Esse cartão de memória que eu usei para gravar hoje, ele vai pro começo da fila. Cara, eu sempre falo isso lá no meu Instagram, então dá uma olhadinha lá no meu Instagram, me segue lá para você acompanhar uns bastidores mais em tempo real, assim, da minha rotina de gravações e tudo mais. Mas eu sempre falo bastante sobre isso lá, de manter o arquivo no cartão de memória o máximo de tempo possível. Então, enquanto eu não precisar desse cartão, que agora ele vai ser o 7º da fila, eu vou continuar com esse cartão guardando esses arquivos. Então, esse arquivo vai vir aqui para dentro do meu disco externo de edição, depois eu vou mandar para a nuvem, já vou mostrar para vocês, e ele se mantém dentro do meu cartão SD. Por quê? Cara, se acontecer uma emergência, a gente tem um backup desse material, eu não corro o risco de perder, beleza? Enquanto tá terminando de passar o material, eu tô mostrando aqui para vocês o roteiro de todas as gravações que a gente fez hoje. Então tem aqui o nome do Reel, né? Reel 1, Reel 2, os takes, ou seja, as falas que o cliente vai falar, e aqui as sugestões de tom para o cliente seguir e tudo mais. Esse roteiro também fica com o cliente. Normalmente, ou a gente imprime para facilitar, ou eu fico com o meu celular lendo em voz alta para o cliente repetir, ou, que foi o caso da doutora Karina, ela fica com o notebook na frente dela lendo esse conteúdo, então ela lê frase a frase e vai repetindo para a câmera, beleza? E aí, como vocês estão vendo, a gente tem aqui, então, 13 conteúdos que foram gravados hoje.
Felizmente, a gente quase sempre, até hoje, pelo menos, a gente sempre conseguiu bater a meta do roteiro, né, da quantidade de roteiros, mas às vezes o cliente tem outros compromissos e pode ser que um cliente ou outro seja um pouco mais travado, faz parte. Dica que eu te dou, chega no ambiente, se apresenta, conversa, troca uma ideia, bate um papo leve com esse cliente, para ele se soltando antes de você começar as gravações, para ele se sentir à vontade durante as gravações, beleza? Bom, terminou de passar os meus arquivos, eu já posso ejetar o meu cartão de memória, então já tirei ele aqui e como eu falei para você, ele vai para o final da minha fila de cartões, beleza? Cara, nos vlogs aqui do canal você acompanha isso também, se quiser. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar todo esse material que foi gravado aqui e eu vou fazer um backup dele na nuvem, tá? Normalmente, a gravação que eu faço do dia tá aqui, ó, dentro do meu Dropbox. Então, tem aqui, ó, captações, ó. Eu vou criar a pasta aqui, setembro. E aí, vou criar aqui, agência Borogodó, doutora Karina, e a data de hoje, que foi essa gravação, 2025/9/4. E aí, também, eu vou pegar essa pasta aqui, Brutus Câmera, e vou copiar ali para dentro. Zé, por que você está salvando também na nuvem? Porque, cara, bom, quem tem um backup não tem nenhum, né? Então, eu sigo aqui a regra de 3, 2, 1 no backup. Então, 3 cópias, sendo 2 físicas. Então, agora ela está no meu SSD externo e no meu cartão SD e uma cópia digital, né, na nuvem. Então, eu estou subindo aqui para o Dropbox. Então, dessa forma, eu já tenho todo o meu material em backup. Então, fica a dica aí para você, por favor, faça o backup, porque quem tem um não tem nenhum, quem tem 2 não tem nenhum e quem tem 3 tem um, beleza? Então segue essa regra aí. Eu vou deixar o pano aqui no Dropbox, não preciso usar mais. Fiz a organização, eu vou criar uma outra pasta aqui, ó, chamada Timelines, beleza? E aí dentro dessa pasta eu vou chamar uma pasta de decupagem e a outra pasta de conteúdos. Vocês vão entender por que isso. Então, vocês estão vendo que eu criei toda a hierarquia e eu ainda nem abri o software de edição. Isso é importante, galera, porque hoje, a gente tem mais de 10 editores trabalhando junto comigo. Hoje sou eu que vou editar esse material, mas pode ser que eu precise terceirizar esse conteúdo, que eu precise passar para alguém, para alguns dos editores da equipe, do Studio Crow. Então, é importante ter todo esse material muito bem organizado. E amanhã ou depois, se eu precisar voltar nesses projetos, voltar nesses arquivos, tá muito fácil de encontrar. E agora sim, a gente vai abrir o nosso Premiere. Mas assim, o software é o de menos. Pode ser o Premiere, pode ser o DaVinci. O que eu vou mostrar e a edição que eu vou fazer aqui é algo simples, eficaz e direto, então não precisa de muita firula. E o foco aqui não vai ser na edição em si, tá? Vai ser muito mais nos processos que eu tenho para otimizar o tempo. Tanto que eu não vou mostrar a edição toda para vocês, vou mostrar só momentos-chave para ajudar você a agilizar o seu processo, beleza? Então vamos abrir o nosso Premiere. Bom, e aí com o nosso Premiere já aberto aqui, eu vou vir aqui na pasta projeto, porque a gente já tem o projeto da doutora Karina criado. Tô abrindo aqui o projeto. Inclusive, uma dica que eu te dou, tá? Abre o software primeiro antes de abrir o projeto. Isso vai facilitar a sua vida, ele vai abrir mais rápido. Ele abriu no segundo monitor, eu trouxe aqui pro monitor principal. Então, vamos lá, galera. Eu vou fechar aqui a timeline atual, só pra gente ficar na mesma página aqui, beleza? Deixa eu maximizar aqui o Premiere. Então, lembra que a gente tinha a organização lá? Eu vou até dar um zoom aqui pra ficar mais fácil, ó. Vídeos 2025, e aí tá aqui, maio e julho. O que eu vou fazer, galera? Eu vou simplesmente arrastar a pasta de setembro ali para dentro. Então, vou clicar aqui, ó, e arrastar para dentro de vídeos. E aí, a mesma hierarquia que a gente criou lá, tá aqui dentro. A gravação 1, Brutus Câmeras, e aqui as pastas das timelines, conteúdos e decupagem. O que eu vou fazer, galera? Eu já vou criar aqui uma timeline para decupagem. Então, eu vou chamar ela aqui, ó, 2025/9/4, que é a data de hoje. Borogodó, que é a cliente, Karina, que é a doutora, né? Enfim, que a gente está editando para a Borogodó. E eu vou chamar essa timeline aqui de decupagem. A gente está fazendo 1080/1920, 30 FPS, então tá ali o template bonitinho. Joguei aqui. O que eu vou pegar? Eu vou pegar todos os brutos aqui, ó, e vou jogar na timeline. Então já tem todos os brutos aqui, ó. Vocês estão vendo que cada vídeo a gente escolheu um cenário diferente, tá? E além disso, o que eu vou fazer? Agora que a gente já desceu os brutos para ali, eu vou começar a criar as timelines de acordo com os roteiros. Então, o que eu vou fazer aqui? 2025/9, que é
se você não entendeu ainda a nomenclatura, é ano, mês e dia. Por que isso? Se você bota a data na frente, você bagunça a ordem numérica. Então, se você quer ter organizado ali por data bonitinho, quando você organizar na ordem numérica, coloca ano, mês e dia, beleza? Então, eu boto aqui ano, 2025, 9, dia 4, que é o dia que eu tô editando. Aí, aqui dentro do projeto, eu já vou botar aqui, ó, Karina, que é o nome da médica, 1, e traço. Pronto. Eu vou pegar isso aqui, vou dar um Ctrl C e vou dar um OK, beleza? Criei a primeira timeline. Agora, eu vou só dando um Ctrl V aqui dentro, criando, né, na verdade, novas timelines, até a gente chegar no conteúdo 13. Então, eu tô criando aqui, ó, 13 timelines, beleza? E, obviamente, eu tô cortando os intervalos, porque processos repetitivos não interessam para vocês aqui. Se você quiser acompanhar processos repetitivos, aí você fica de olho aqui no canal, já se inscreve, porque volta e meia eu faço lives por aqui. Aí você vai acompanhar o meu trabalho em tempo real, beleza? Mas a ideia aqui é fazer um vídeo mais sucinto possível, né? Porque eu sei que eu falo muito para vocês. Então, beleza. Criamos as 13 timelines. O que eu vou fazer? Eu vou lá no roteiro que a gente tem e agora eu vou pegar o nome dos vídeos, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Por quê? Porque na hora do render, esses nomes vão ser os nomes do material, né, do arquivo. Então, vai ser mais fácil para o cliente se localizar. A gente só tem que tomar cuidado com 2 pontos, interrogação, esses caracteres que possam dar algum erro no nome do arquivo. Então, por exemplo, esse aqui tem 2 pontos, eu vou botar um traço. E aí eu vou chamar alerta real. Pronto. Beleza? Então, a gente vai agora só mudar todos os nomes aqui, beleza? Não vou te mostrar muito porque, enfim, processo repetitivo não te interessa muito, beleza? Bom, então acabamos de criar as 13 timelines, então tá tudo aqui bem organizado, tudo criado bonitinho. Eu vou voltar para a timeline da decupagem. E aí, galera, o que eu faço aqui, tá? O que eu vou fazer é literalmente decupar. Então agora eu vou fazer uma pintura dos trechos aqui, porque como eu sei que cada um desses arquivos aqui é um vídeo, eu já tenho os atalhos aqui no meu teclado, tá? Então, eu já criei atalhos aqui para facilitar o label, né? Então, Command Alt K ou Ctrl Alt K, você abre os atalhos aqui e aí você consegue mudar. Eu botei aqui, ó, do F1 ao F10 e do Command F1 ao Command F4 pro label. Então, quando eu clico aqui, ó, tá aqui, ó, nome, comando, e aí tem aqui Cerulean, por exemplo, que é essa... Lembrei de Pokémon, fica aí a nostalgia. Mas então, vamos lá. Criei aqui, então pintei tudo. O que eu vou fazer? Cara, eu vou começar uma decupagem em 2x. Então, eu vou decupar só o primeiro vídeo, aí eu vou editar ele e volto com vocês para mostrar o processo, o que eu reaproveito de cada um dos vídeos, tá? Então, o que eu faço aqui, ó? Então, eu já sei, por exemplo, que esses trechos aqui são iniciais. Aí eu já vou meio que pulando ali para os trechos interessantes. E aí, galera, vocês vão ver que, por exemplo, no final desse vídeo, eu peço para ela fazer umas poses como se estivesse tirando foto, ó. Por quê? Porque eu vou usar esse material para tirar print para Marcele usar como capa dos Reels, beleza? Então aqui, ó, fiz a decupagem desse primeiro aqui, tá? Teve mais uma fotinha aqui que ela tirou. Posso cortar daqui para cá. E aí, ó, o que eu fiz? Eu não vou fazer os próximos, mas eu decupo todos eles nessa mesma timeline. Depois que eu decupo, o que eu faço? Eu pego, por exemplo, esse primeiro aqui, que é o primeiro vídeo, vou abrir aqui a primeira timeline e vou colar aqui. Aí agora eu vou editar este conteúdo aqui, que é o primeiro Reels, tá? Vou editar ele rapidão e já volto. Bom, terminei de fazer a decupagem, fiz o corte fino aqui, eu vou dar um automate para igualar o som de todos os trechos aqui, beleza? Não vou entrar em muitos detalhes aqui, tá, galera? O áudio tá com um ruído muito leve no fundo, então vou aplicar um denoise aqui na trilha, tá? Coisa de 10% já é suficiente, perfeito. E aí, o que eu faço aqui, galera? Eu vou criar aqui eu vou pegar o ponto âncora do motion, vou colocar no olho dela. Por quê? Porque dessa forma, sempre que eu der um zoom, eu vou dar um zoom no rosto dela, tá? No olho dela. E aí, vou copiar esse motion, colar aqui. Pronto, já peguei os presets. Qual a vantagem de eu ter todas as edições dentro do mesmo projeto? A partir desse momento, quando eu for, por exemplo, transcrever aqui esse vídeo para criar uma legenda, eu já vou ter um template. E além disso, eu vou voltar aqui, ó, no mês de julho, vou pegar as timelines, ó. Vou pegar o primeiro vídeo aqui dela, por exemplo, e eu já tenho aqui, ó, a logo dela e uma sombra que a gente usa ali, ó, tá vendo? A logo tá até desativada aqui, ó, pronto, ativei. Então, eu vou já copiar essa sombra, vou copiar essa logo e vou copiar essa transição que a gente usa aqui, ó. Então, eu já copio isso daqui para usar nesse vídeo que a gente acabou de editar.
Então, eu estou otimizando o meu processo de edição, porque eu não preciso ficar criando tudo sempre do zero. Claro que a primeira edição eu vou precisar criar, mas depois que já está criado, ó, já está aqui a nossa logo e a nossa sombra que a gente usa nesses vídeos. E aí vocês estão vendo ali, por exemplo, que a logo ficou sem legibilidade por causa da cor. Então, eu vou aqui buscar uma outra logo que vá funcionar para ela, ou eu adiciono uma sombra nessa logo. Enfim, eu vou reaproveitando todos os elementos que eu já tenho dentro do próprio projeto para facilitar a edição, inclusive as músicas. Então, eu já tenho aqui várias músicas que eu uso para os projetos dela, e aí eu só reaproveito. Então, por exemplo, eu posso pegar já essa música aqui, que já é uma música padrão, eu posso pegar essa daqui, que são músicas que a gente já tinha escolhido para o projeto dela. Lembrando, aqui a ideia não é ficar mostrando a edição a fundo, mas sim o processo de organização. Então, por exemplo, fiz a transcrição, vou gerar a legenda. Quando eu for gerar a legenda aqui, ó, eu já tenho o preset da legenda que eu criei dela, ó, legenda Karina Borogodó. Então, eu já venho aqui, ó, já sei que é 25 que eu uso e já sei que é single line, e eu venho aqui e crio a legenda. Então, já está lá no padrão que a gente criou. Ou seja, eu faço tudo dentro do mesmo projeto, organizo todos esses arquivos e na hora de renderizar, a mesma coisa. Eu vou vir aqui, Ctrl M, para exportar, e aí eu vou exportar direto. Eu já tenho, inclusive, um preset aqui para exportar esses arquivos do Instagram, tá aqui, ó, H264CBR10, e aí eu já tenho aqui, ó, o material também separado por mês, né? Então, tem aqui, ó, setembro, agência Borogodó, e aí eu vou criar aqui a pasta da doutora Karina. E aí aqui dentro eu vou criar aqui a pasta vídeos e também a pasta print, tá? Dentro da pasta vídeos, eu vou subir esses vídeos. Então, já tá aqui, ó, o nome que a gente criou, beleza? A única coisa que eu faço é adicionar aqui no final, ó, V1. Por quê? Porque é a primeira versão. Caso tenha algum ajuste, a gente já sabe quantas versões desse vídeo já foram feitas, beleza? Bom, então esse é o meu processo. É assim que eu faço para editar de 10 a 15 vídeos por dia nesse patamar, nesse estilo, né? Então, vocês viram aí a importância de ter toda essa organização, organizar esses arquivos de maneira eficiente. E a mesma organização que eu tenho dentro do meu Mac e que eu tinha dentro do Windows não mudou. Eu tenho material que é desde 2020, como vocês viram, e eu migrei para o Mac tem menos de 6 meses. Então, o meu processo de organização sempre foi o mesmo. Então, dessa forma, eu gasto um pouco mais de tempo para organizar todos os arquivos antes mesmo de abrir o software, porque depois que eu abrir o software e já tiver o primeiro vídeo editado, depois é replicar o processo para os outros vídeos. Então, eu ganho muito tempo. Então, o primeiro vídeo eu vou levar ali 30, 40 minutos para editar. A partir do segundo é coisa de 5 a 10 minutos cada um. Então, o processo vai ficando muito rápido, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser saber o processo todo de edição, eu estou deixando aqui do lado um vídeo onde eu editei um vídeo pro YouTube, o processo do zero ao render para você acompanhar e também mostrando atalhos, enfim, várias dicas aí para você, além das que eu já soltei aqui nesse vídeo. Fechou?